E eu tenho certeza que Deus tem um recado do céu para você, amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Tudo que temos e somos a Ti pertence, Pai. Colocamos, Deus, a nossa vida diante do Teu altar e declaramos: fale conosco, porque queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eu ia ler aqui a minha Bíblia, porém, a versão que vai aparecer para vocês é diferente. Então vamos ler a versão que vai aparecer para vocês, que está em João, no capítulo 13. Vamos ler a versão que aparece para vocês. João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Fala comigo, chegada a hora. Então, existe um tempo certo para todas as coisas, correto? Se alguém diz que vem no culto e chega 10 horas da noite aqui, a igreja estará fechada. Então você precisa chegar na hora. Se eu marco uma consulta com o meu dentista, eu vou lá e eu tenho que chegar na hora. Porque se ele marca 2 horas e eu chego 4 horas da tarde, vai estar atendendo outra pessoa. Então você concorda comigo que se eu não entendo a hora, eu perco o propósito, eu perco o sentido, eu perco a oportunidade. Então, aqui Jesus está dizendo que já era chegada a sua... Cada um tem a sua hora. Não dá para perder. Você com certeza já viu gente que perdeu o timing. Já ouviu essa palavra? O timing das coisas. Passou a oportunidade e não volta mais. Passou a bola e deixou a bola ir muito longe. Não... Aí foi outro lá e pegou a bola. Entendeu? E não pega mais. Falou quando não devia falar. Se manifestou de uma forma que não devia se manifestar. Não entendeu o momento. Deixou aflorar o que não devia naquele momento. Pois bem, então Jesus, chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pode segurar esse texto. E eu quero falar, primeiro ponto, eu quero falar sobre uma vida debaixo da palavra de Deus. Amém? Como é que eu sei? Porque é um questionamento, né? Todo mundo aqui fala assim, poxa, eu quero viver o meu chamado, eu quero, cumprir o que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu fui feito para algo específico, e vamos lá, gente. Todo mundo no Instagram, no YouTube, sempre tem alguém para te vender um curso e te falar, olha, agora que você fizer o meu curso aqui, você vai entender sobre propósito, você vai ser 100% próspero em todas as áreas, você não sei o quê. Então, tá todo mundo prometendo felicidade, né? O tempo todo, né? E dizendo que, eu vou alinhar a tua vida se tu escutar o que eu tenho para te dizer. Então, aqui, de graça, para vocês hoje, né? À luz de Jesus, o que é viver debaixo de propósito, debaixo de palavra de Deus, amém? Então, vamos lá. Primeiro ponto, saber qual é a sua hora. A Bíblia diz, o Salomão escreve em Eclesiastes, no capítulo 8, possivelmente, pode tirar o texto, depois a gente volta e lê todo ele, que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Ou seja, quem é sábio, sabedoria é algo que você recebe de Deus. O sábio, ele sabe o tempo que é e como deve se comportar naquele tempo. Ao passo que o burro, tem o sábio e tem o burro. Ele não entende o tempo que ele está vivendo e sempre se porta da maneira errada nos tempos. Fala demais quando não devia falar. Fala de menos quando deveria falar. Então, é o burro. Então, cabe ao sábio discernir o tempo e o modo que ele deve estar se manifestando naquele local. A Bíblia também diz que nós devemos ser sábios e prudentes para que a gente não morra antes da idade. Há um termo que diz fora do tempo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que eu posso viver dentro do tempo e eu posso viver fora do tempo. Então eu posso viver dentro do tempo ou eu posso viver fora do tempo. A Bíblia é clara a dizer que você pode morrer antes do seu tempo. Está escrito. Eclesiastes 7,17. Você pode morrer antes do teu tempo. Ah, não está tudo determinado. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Quem acha que fala assim, não, quem acha, não, eu já tenho o dia determinado. Olha, até tem realmente, Deus determinou, mas você pode adiantar. Passar, não acho que não, porque já está até aqui, ó. Determinação é limite.
né? Mas você pode morrer antes do seu tempo, uma loucura. Então, para viver debaixo de uma palavra de Deus, você tem que entender o tempo das coisas. E para isso, a Bíblia dá claramente alguns sinais do tempo que você está vivendo e como se comportar. Então, duas coisas. Existe um tempo chamado tempo da espera. Eu dividi aqui o tempo da espera. Existe um segundo tempo que eu chamo ele tempo de romper. Você vai ter que sair daquele lugar e se mover para outro lugar. Eu digo geograficamente, quando eu digo isso não é só de cidade, é de trabalho, é de companhias, é de algumas situações. Existe esse tempo de romper, acabar alguns ciclos. E terceiro, existe um tempo chamado tempo de expansão. Então eu divido eles em espera, eu divido eles em romper, e eu divido eles em tempo de expansão, ok? Então basicamente na Bíblia, sempre quando você está procurando entender o tempo que você está vivendo, existe um tempo da espera, existe o tempo de romper, e existe o tempo de expansão. O primeiro tempo deles que eu quero falar, o tempo da espera. Você vê que Jesus, muitas vezes, ele fazia algum milagre e que ele falava, olha, não fala para ninguém que eu te curei. Não é chegado o meu tempo. Ele estava como convidado num casamento, o vinho acaba, a mãe dele falou, ó, faça tudo o que ele mandar. Aí ele tem aquela meio que discussão com a mamãe dele. Ele fala, mamãe, seguinte, não é chegada a minha hora. Eu não posso ficar fazendo milagre aqui agora, que eu vou começar a ficar famoso antes do tempo. Não é agora. Você sabia que Jesus um dia vai voltar e vai reinar sobre toda a terra? Perfeito? O que Satanás faz com ele? No monte da tentação, logo depois que ele se batiza. Você vai um dia em Israel? Você vai um dia em Israel? Quando você for em Israel, você vai ir no Jordão e logo depois do Jordão você vai poder... eu não subo lá, mas eu vou te mostrar qual que é o monte da tentação. Ele se batiza e é conduzido ao deserto, vai no monte da tentação, perto do Jordão, local em que ele encontra-se com o próprio diabo, e o diabo faz vários testes com ele, e o último teste do diabo é, eu vou colocar todas as nações aos seus pés, se prostrados você me adorar. Jesus já tinha promessa de ter todas as nações aos seus pés. Essa seria o que para nós seria a segunda vinda dele. O que o diabo estava tentando fazer com ele? Acelerar o tempo. Só que era o tempo que Jesus entendia que ele tinha que esperar. Então ele falava, ó, não é chegada a minha hora. Não fala nada para ninguém. O que eu fiz aqui, fica quietinho. Então existe um tempo na tua vida que é o tempo da espera. Jesus, ele com 9 a 12 anos, por aí, nessa faixa, ele foi encontrado debatendo com os mestres da lei. Vocês imaginam uma criança aqui de 9, 12 anos, vir aqui e eu começar a abrir a Bíblia e começar a questionar essa criança? Eu nasci e cresci num contexto cristão. Estudei teologia, então sou também um teólogo. Não acho que sou um mestre da lei. Muito longe disso. Não acho que sou um mestre da lei. Só que eu acho que eu tenho total condição de debater de maneira totalmente desigual com uma criança de 9, 12 anos. Eu acredito que mesmo a minha instrução teológica me permite falar de coisas que ela vai boiar. Só que os mestres da lei, que possivelmente tinham que ser cara com mais de 30 anos de idade, debatiam com Jesus com 9 a 12 anos e ficavam impressionados com a sabedoria e com a inteligência daquele menino. Agora o engraçado é que ele fica lá debatendo, os mestres da lei ficam impressionados, aí chega a mamãe dele e fala, meu filho, legal, vamos voltar para a carpintaria. Vamos lá ajudar seu pai, que agora você só tem 9, 12 anos, você vai ter que esperar até ter 30. Tempo da espera, o tempo da carpintaria, o tempo que Deus está te amadurecendo para algo que por mais que agora você fala, mas eu debato com os caras de igual para igual, eu tenho a mesma capacidade que ele, eu tenho a mesma inteligência que ele, eu acho que eu até faria melhor que ele, eu acho que não sei o que, ok, aí chega a tua mamãe, o Espírito Santo falou assim, ó, vamos voltar, porque não é o teu tempo agora, você precisa ficar mais um tempinho no forno, e tu vai ficar aqui, porque tu não está maduro para isso ainda. Então existe muito claro um tempo da espera que Jesus se sujeitou a ele, muito claro. E existe um segundo, que é o romper. Como é que eu entendo que eu estou num tempo em que eu tenho que romper?
quebrar alguns ciclos da minha vida, romper de algumas geografias e de algumas pessoas para viver algo novo na minha história. Nós percebemos a Bíblia em Gênesis 26, versículo 12 até o 17. Aqui está contando a história de Isaac. Repara a história desse cara. A Bíblia diz, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. No local em que você está se destacando, próximo texto, e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo-se, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulhavam e encheram de terra. Disse também a Abimeleque e a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Quando é que eu entendo que é o tempo de romper? Eu entendo que eu estou crescendo tanto, eu estou querendo evoluir, mas aquele ambiente se incomoda com a minha evolução. Eu estou num local, eu estou feliz, eu estou alegre, mas as pessoas ao meu redor não se alegram na minha alegria. Só se alegram na minha tristeza. Quando é que eu sei que o relacionamento acabou? O relacionamento acabou porque chega uma hora que a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não houver acordo. É um determinado momento em que a ideia não bate mais. É um determinado momento que as atitudes não condizem mais. É um determinado momento que a convivência ela fica insuportável. Já não há mais prazer em ver o outro vencer. Momento de romper. Momento de sair daquele lugar e ir para outro lugar. Me perguntaram uma vez, pastor, quando é que eu sei que eu não é mais para ficar nesse trabalho aqui? Eu falei, bem, se tu já está perguntando para mim isso aí, já é um sinal de que não é para tu ficar nesse negócio. Porque isso aí está te incomodando, isso aí está te irritando, senão você não estaria me perguntando. Porque ninguém me pergunta quando está tudo bem. Pastor, eu estou sem paz, sabe? Tranquilo, me maravilha esse trabalho, essas pessoas aqui ao meu redor, tá show de bola. Quando é que eu largo elas? Meu amigo, você não vai me fazer essa pergunta. É só se alguma coisa estiver te irritando, te incomodando. Aí é tempo de romper. A Bíblia diz em Gênesis 13, 14, olha só, Gênesis 13, não, peraí. Gênesis 13, 5, não coloca o 14 ainda, tem um suspense aqui. Vai. Tem um suspense aqui? O povo está treinado, é tipo cinema aqui. Gênesis 3, 5, olha só. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Próximo. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Meu irmão, no dia da Camila Barros, quando ela veio aqui na igreja, a igreja lotou, a tal ponto lotou, que aquela porta ficou aberta. Meu irmão, e aí estourou, ficou aqui insuportável de calor. Um negócio, assim, terrível. O local não tinha capacidade, o ambiente ele fica desconfortável. Aí está dizendo, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos. Ambiente desconfortável. Se eu estivesse sozinho, estava ok. O problema é quando está junto, aí fica ruim. Porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda, começou a ter briga entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E o cananeu e tudo mais. Olha que interessante. Eles se separam. Olha o que acontece no versículo 14. Para você ver que isso aqui, eu não estou falando de rixinha, eu estou falando de algo espiritual. Olha o que acontece no versículo 14. E disse o Senhor a Abrão. Depois que o quê? Depois que o quê? Que Ló se apartou dele. Tem coisas que você está vivendo hoje para se afastar de alguma geografia, para se afastar de algumas pessoas, para que Deus volte a falar contigo. E disse o Senhor... Gente, a culpa não é dessa pessoa. A culpa não é do ambiente que você está vivendo. Não é que ele está errado, não é que a pessoa está errada. Não, é que teu tempo ele deu. Aí fala comigo, Deus está falando. Deus está mostrando um tempo de incomodação. Deus está mostrando um tempo de confusão, de contenda. Deus está mostrando que a coisa está ficando insuportável. Deus está mostrando que ali tu não aguenta mais. Deus está mostrando. E aí, quando ele está falando. Isso é o falar de Deus. Tem o tempo que espera, vem para cá,
tá tudo certo no teu ambiente, o problema é normal, tem muitos problemas que são normais, tranquilo. Tem horas que espera e tem horas que sai. Vai para outro lugar. Sai desse emprego, vai para outro. Se coloca à disposição, sai desse lugar, vai para outro. Meu irmão, o meu primeiro apartamento, eu e a Gabi chegou um ponto, falando, eu não aguento mais esse apartamento não. Era tão pequeno, que chegava disso que a gente tinha os mesmos sonhos, eu acho. Não tinha espaço no quarto para ter um sonho diferente. A gente sonhava a mesma coisa. Quando baixava um sonho era o mesmo. Acordava já, você sonhou com o carro verde? Sonhei com o carro verde. Era a mesma coisa. Entendeu? Chega um momento que não que você... E aí, o dia que eu falei, não quero mais isso aqui, abre uma porta para outra coisa. Porque você rompe. Você fala, não, agora eu vou para outro lugar. E existe um terceiro, e você vê que é uma questão espiritual, porque Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele se separou. Então, gente, não é culpa da pessoa que está do teu lado. Não é culpa do ambiente, não é culpa da tua casa, não é culpa... Não. Não, é Deus que está falando contigo, acabou. Sai daí. Vai para outro lugar. Tem uma frase muito verdadeira, os incomodados que... Tchau. O povo sabe, né, gente? Onde vocês aprenderam isso aí, né? O povinho. Vocês tudo têm a resposta na ponta da língua aí, né? Alguém começa a irritar? Os incomodados que se retirem, né? Não sei como é que é. Tá bom. Perfeito. E existe um terceiro tempo. Eu falei do tempo da espera, falei do tempo de romper e existe o tempo de avançar. Que tem problema, tem coisa, mas é para você ficar naquele lugar e ir conquistando o teu espaço. Isso vai ter batalha, isso vai ter luta. É aquele momento que você está pensando em desistir, está falando, Deus, o que eu faço? Aí você está diante do Mar Vermelho, Moisés e o povo. Senhor, o que nós vamos fazer? Aí, peraí, Deus já tirou você do Egito, Deus te trouxe para cá, Deus falou que tu vai atravessar, você tem promessas naquele lugar, você tem coisas a serem cumpridas ali, Deus te plantou ali, te prometeu um monte de coisa ali, e você está falando, marcha! Josué estava diante da terra prometida, naquele lugar, e aí Deus falou assim, ó, conquista essa terra. Ele falou assim, realmente, esses inimigos serão como pão para mim. Eu vou conquistar, eu vou ir adiante. Eu gosto muito daquele texto que eu acho que está em Isaías 54, versículo 2, que diz o seguinte, alarga, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Ele está falando assim, olha, a tua empresa, eu tenho promessa para ela, então dobra o teu faturamento, procura estratégias de ir além. Procura um projeto de expansão para isso. Eu não quero que você se queixe, eu quero que você avance. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Versículo 3, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Da onde você está, tem promessas nesse ambiente de você alargar as suas tendas. E sabe como é que normalmente você sabe isso? O óbvio acontece e as coisas acontecem de maneira natural. Veja só. O povo no Egito estava como escravo. Veio praga, veio 10 pragas. 1, 2, 3, 10 pragas. Para liberar o povo. O povo sai. Aí o óbvio já aconteceu. Deus não tirou o povo do Egito para matar eles no deserto. E todo dia o pessoal, Deus tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto. Rapaz, você não está enxergando o óbvio. Você não está enxergando o óbvio. Eu acho muito incrível, por exemplo, o exemplo da pastora Vitória. A pastora Vitória, ela perdeu a mãe dela. Um dia ela vai contar esse testemunho aqui. E logo que a Camila, esposa do Guilherme Conrado, chegou na igreja, ela também perdeu a mãe. E, por incrível que pareça, a Camila caiu no clã da pastora Vitória. Se a pastora Vitória fica como qualquer um de vocês que já está assim espantado, avança, abraça, fala. Não foi coincidência o que aconteceu com você, porque você vai curar alguém por causa disso que aconteceu com você. Então alarga a tua tenda, pega esse coração. Mais do que conquistar coisas materiais, conquista o coração de alguém. Olha que interessante, gente. Olha que incrível. Esther capítulo 4, versículo 14. Essa menina, ela foi rica. Assim como você. Saiu de um lugar improvável e olha onde você está hoje. Né? Olha o que Deus fez na sua vida. Assim como muitos estão aí. Saiu de um lugar improvável e olha o que Deus fez na vida de cada um de vocês.
Você não era para estar aqui, possivelmente, muitos de vocês não. Eu não era para estar aqui. Então, a gente olha uma menina, o Ageu não era para estar aqui. Olha só, essa menina, ela era órfã, numa terra, Rick, em que não tinha auxílio governamental, não tinha nada. Então essa menina era órfã. Aí o tio dela, o primo, adota ela. Ela é uma estrangeira. Essa menina, por incrível que pareça, o rei encerra o casamento com a rainha Vasti, da época. Faz um concurso de beleza. Mais de 700 mulheres. Ela é eleita a Miss Pérsia. E ela vira rainha. Uma estrangeira vira rainha. O povo dela estava condenado à morte. Olha o que o tio dela falou. Porque se de todo você se calar, enquanto seu povo vai morrer, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste aqui. Olha o que o tio dela está falando assim, ó, os judeus vão morrer. Você é uma judia que chegou onde chegou. O tio dela está falando assim, minha amiga, tu acha que tu chegou onde chegou à toa? Deus fez tudo isso para tu ter oportunidade para livrar os judeus. Se você não livrar, fica tranquilo. Deus já fez o extraordinário na tua história, Deus levanta outro aqui agora e resolve. Sabe qual é o nosso problema, gente? Na hora de avançar, porque ela tinha que entrar na presença do rei e correr o risco de ser morta, porque não entrava-se na presença de um rei sem que ele chamasse. Ela já estava há mais de 30 dias, ela era a Miss Pérsia, e fazia 30 dias que o rei não chamava ela para dentro do seu palácio. Miss Pérsia, e o cara 30 dias não chamava ela para dentro do palácio. Se ela entrasse e o rei não estendesse o cetro, ela morria. Por isso que ninguém ousava entrar na presença do rei. E aí o tio dela falou assim, tu entra lá agora. Avança. Tu acha que tu chegou aí à toa? Tu acha que tudo que te aconteceu aí não é para você? Vai! Então, às vezes, gente, é tantos óbvios que já aconteceu e a gente não se mexe. Falta só um anjo. Tem uma pessoa, eu sonhei, a fulana sonhou, então... Eu falei, tá, mas vocês já foram aconselhados sobre vocês até sonharam assim. Então, por que não faz? Nós estamos esperando Deus confirmar mais, sabe? Sabe o que é a coisa, gente? Tem gente esperando vir um anjo dar um tapa na cara. Fala, e aí, mano? Sou eu. Vai. Uma vez, inclusive, eu estava na igreja lá no Presidente Médici orando, falando com Deus, clamando. E aí estava o pastor Lucas Pacheco junto. Como eu sempre orei mais que ele. Brincadeira, né, gente? Tem gente depois que é arrogante. Tomar banho. Enfim. Aí ele pegou, saiu, foi buscar a cara em algum lugar, levar não sei onde, isso devia ser umas 11 horas da noite. E eu continuei lá orando. Meus irmãos, eram umas 2 da manhã, ele não tinha voltado, ele estava lá orando sozinho. Aí chegou um momento que não tinha mais o que falar, de oração, tanto orar, não tinha mais o que dizer, Rick, entendeu? Aí eu falei, Senhor, só tá nós dois aqui. Só para eu ver, manda um anjo aqui. Só para eu ver como é que é, eu não vou contar nada para ninguém, não. Mas manda um anjo para eu ver como é que é esse negócio de anjo. Eu quero ver, aquela coisa imatura mesmo, né? Meu irmão, era 2 da manhã aproximadamente, eu escuto, buf, a porta abria, eu orando assim, e eu escutei as pegadas. Eu falei, Senhor, não precisa mandar o anjo, Pai, não precisa. Tudo que eu não quero é ver esse anjo. E eu tremia, meu irmão, tremia. Falei assim, não manda o anjo, não manda o anjo, Pai. Não quero. Meu irmão, pensa no efeito diarreia. E me deu. E aí era o Pacheco, né? É o anjo. Nossa, mas fiquei muito mal com a situação. E às vezes a gente está esperando isso. A gente está... teve um cara que falou assim... Como é que é? Eu fiz um voto que se eu ganhar na Mega Sena, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu fiz se essa porta amanhã estiver aberta... gente, para. Olha as coincidências que está acontecendo. Você não está aprendendo com as pauladas que está óbvio na tua cara? Meu irmão, tem gente que vem perguntar coisa, porque quer que eu fale para ela, porque ela já sabe a resposta. A maioria é óbvio. Ninguém vai me pedir uma coisa assim que
Sério mesmo, a maioria que chama para conversar é algo óbvio. A resposta é, só não está com vontade, desejo de fazer o que tem que fazer. Já sabe já. Você já entra num negócio, meu irmão, deixa eu te falar, você já sabe. Você já sabe. Mas você quer contornar. Então, volta em João 13. Volta em João 13. Existem 3 tempos. Espera. Rompe. Avança, expande. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua... Jesus sabia qual era o tempo que ele estava vivendo. Você tem que saber qual é o tempo que você está vivendo. Sabendo a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. E acaba a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia, segura esse texto, que havia saído de Deus e que ia para Deus. A Bíblia está dizendo assim, que ele sabia qual era a hora, e o que o diabo fez? O diabo entrou no coração de Judas. Deixa eu te falar uma coisa, se você não entender a hora, para se posicionar da maneira correta, deixa eu te falar que o diabo está bem posicionado. Ele sabe qual é a hora e se posiciona exatamente onde tem que se posicionar. A Bíblia diz que, tendo chegado a sua hora, Satanás entrou no coração de Judas. Se você não entender qual é o teu momento, pode ter certeza que o diabo está se posicionando no lugar certo, na hora certa, porque ele entende qual é a hora das coisas. Ele entrou no coração de Judas. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos, porque ele entendia qual é a hora, quando você entende a sua hora em Deus, você sabe tranquilamente aonde você tem que se posicionar. E havia saído de Deus e que ia para... Eu sei meu início, eu sei meu fim, eu sei minha origem, eu sei meu destino, eu sei para onde eu vou, o resto não me importa. Eu sei quem me criou, eu sei o que ele fala ao meu respeito, eu sei o que ele diz sobre mim. Próximo texto. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui Jesus estava debaixo de uma palavra. Primeiro, ele entendia o tempo que estava vivendo. Segundo, ele tinha que se posicionar diante daquilo, porque Satanás está se posicionando. Terceiro, muito claro aqui. Sabia sua identidade, de onde tinha vindo e para onde ia. Quando você sabe qual é o teu tempo, quando você sabe qual é a sua posição, quando você sabe qual é a sua identidade, seu início e o seu fim. Sabe qual que é o sinal de quem está vivendo uma palavra? Está servindo. Sabia a sua hora, sabia qual era o posicionamento dele, sabia qual era o posicionamento do diabo, sabia de onde ia, onde tinha vindo, sabia para onde ia. E por isso, começou a lavar os pés dos discípulos. Você quer ver qual é o sinal? O sinal de quem está vivendo debaixo da palavra de Deus? É a pessoa que está servindo em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa hoje. O Espírito Santo está chamando você para sair da mesa, vestir um avental e começar a servir. Aqueles que entendem o tempo que estão vivendo, entendem o propósito, entendem a sua origem, não conseguem ficar parado diante das coisas de Deus. Pastor, qual é o sinal que eu estou vivendo debaixo da palavra de Deus? Entenda o tempo, se posicione, entenda a tua identidade, não importa o que os outros estão falando. Eu começo a servir. O texto continua dizendo em que Jesus fala para os discípulos: vocês dizem que eu sou mestre? Sim. Que eu sou chefe? Sim. E agora eu estou lavando os pés de vocês. E sabe o que Jesus conclui dizendo? Ele fala: olha, o patrão nunca é menor do que o empregado. O que Jesus está dizendo ali é: o patrão não se diminui porque está fazendo a função do empregado.
Você não perde a tua posição porque está servindo alguém. Mas sabe qual é o problema da nossa geração de hoje? Mas se eu cuidar de um estacionamento ali agora, vai passar o fulano, vai pensar o que de mim? Mas se eu fizer isso aqui, o que vão raciocinar de mim? Mas estou passando dificuldade às vezes, Bispa Érica. Passando dificuldade. Pô, tem uma vaga para panfletar ali. Mas se eu panfletar, o que vão pensar? Imagina eu panfletando. Passando problema financeiro, se eu tenho uma vaga de garçom ali para ser... Não quero. O que vão pensar? Como assim? Quem entende da onde veio e para onde vai, sabe qual é o único pensamento que importa na vida. É o que Deus está pensando a teu respeito, não é o que os outros estão pensando. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você entende teu tempo, tu se posiciona no lugar certo, na hora certa. E sabe uma coisa? Vergonhoso, sabe o que é? É não se posicionar e saber que o diabo está bem certinho posicionado, toma uma rasteira dele. Aí é bonito. Então meu conselho para vocês hoje aqui é que quando você sabe o tempo que vive, quando você entende o posicionamento que você tem que ter, quando você entende a sua identidade, não interessa o que os outros falam, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Ah, você é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu sei quem me chamou, eu sei o que ele prometeu. Quando você entende tudo isso, é inevitável você não servir. Quem sabe hoje, você está entendendo tudo, mas o resultado de tudo que você entende não está acontecendo, que é o quê? Servir. Servir. Servir a mesa, servir os discípulos. Hoje é uma noite de ceia do Senhor. Foi exatamente nesse contexto que tudo que eu estou te falando aconteceu. Jesus estava na mesa, pronto a cear. Ele sai e começa a lavar os pés do discípulo. E a Bíblia diz que nós somos obrigados a tomar Santa Ceia. É um mandamento. A ceia é um mandamento. Então, toda vez que nós vemos a ceia do Senhor, uma mensagem tem que brotar no nosso coração. O meu mestre tirou o casaco, vestiu um avental e lavou os pés de todo mundo. Lavar os pés era o ato mais, assim, não vou dizer humilhante, que essa não é a palavra, mais simples. Era algo de um servo fazer. Era algo de alguém pequeno fazer. Os escravos ficavam ali dispostos a lavar os pés de quem entrava na casa do Senhor. Ele estava ali dizendo, eu não estou perdendo minha identidade de senhorio porque eu estou fazendo algo pequeno. Deixa eu dizer algo para você, querido e querido. Quando nós ceamos, nós lembramos que Jesus nesse momento parou tudo e foi lavar os pés de alguém. Então hoje, você tem que se perguntar, aonde está o meu serviço para Deus? Aonde está o meu serviço para Deus? Não se trata de receber. A Bíblia diz que os discípulos, o que eles receberam de Deus, sabe o que foi? Eles largaram a rede cheia de peixes, largaram casa, tudo, e sem compromisso nenhum de salário no mês que vem, largaram tudo para seguir Jesus. Então hoje, à noite, quando você entende tudo o que eu falei, ela tem que surtir um resultado em você. Servir. Servir o próximo, servir a casa de Deus, servir a mesa do Senhor, servir a Deus com todo o teu coração. Amém?